O que me faz ser faltoso para com a graça de Deus é aquilo que eu admito como uma vida em estado de falta para com o Evangelho, mas que eu digo a mim mesmo que é assim que é e é assim que eu viverei. Portanto, essa falta de complementariedade, de compromisso, de raiz consciente, embora eu tenha consciência disso, em relação ao Evangelho, é o que me afasta da graça de Deus. Me afasta da graça de Deus. Me separa. Me faz dizer, não, eu não quero viver na graça. Eu vou viver por conta própria. Quando eu digo que isso eu assumo, quando eu digo, olha, Jesus, desse departamento aqui cuido eu. Cuido eu. A tua palavra é muito interessante para alguns aspectos da vida. Agora, desses departamentos aqui, cuido eu. Como eu vejo cada vez mais as pessoas fazerem. Eu prego o Evangelho, aí eu aplico a palavra ao cotidiano, a hoje, ao aqui e agora. A relação familiar, relações com o próximo, a relação com o bem, propriedade, dinheiro, o relacionamento com como ganhar dinheiro, a relação com a política, com tudo isso. Quando o Evangelho cai em cima disso, na mesma hora um monte de gente começa a escrever, eu caio, pelo amor de Deus, prega só o Evangelho, não se meta em política. Aí eu digo, eu não estava me metendo em nada, eu só estou aplicando o princípio do Evangelho a isso. Mas eles entendem que pregar o Evangelho é não sair de um texto. Se você pega aquele texto e o faz cair, tira daqui o texto inteirinho, o suco do texto, e o deita aqui, pronto. Eu já não estou mais pregando o Evangelho, porque eu peguei o suco do Evangelho e apliquei aqui, ao microfone. Apliquei a esse monitor que está aqui na minha frente. Apliquei a esse celular que está aqui, transmitindo. Apliquei a qualquer coisa. Aí o cara chega e diz, não, prega só o Evangelho. Aí eu aplico a mim. Aí falo da minha alma, ainda tem gente que diz, agora você está querendo aparecer. Quem é esse pessoal? Esse pessoal que acha que Jesus tem prerrogativa para ficar preso dentro de um texto. Mas se a palavra dele sai de um texto e recai sobre a vida, eles já não gostam, porque quem são eles? São os que dizem, Jesus, faz gestão desse teu lado, porque desse aqui eu tenho os meus coaches, eu tenho os meus consultores, eu tenho os meus livros, não te metas nisto, que tu fiques contido ao ambiente dos evangelhos, quando muito aos apóstolos, e olhe lá. Mas não incidas sobre a minha vida. Esse é o cara que se afasta da graça de Deus. O indivíduo que se afasta da graça de Deus é aquele que se entrega à sua disposição mental. É aquele que acha que atingiu um patamar em que ele julga o Evangelho já não julga mais. Ele já começou a querer que o coach dele tem mais a ensinar do que Jesus. Jesus cabe no ensino do coach dele. Agora, o ensino do coach dele não sobrevive ao ensino de Jesus. Por isso ele não quer. Ele tenta enfiar Jesus lá. Você é desses caras. Por isso você está tão... com erisipela, parece quem está com herpes zoster. É você.
ardendo, queimando. Eu só estou dizendo que o indivíduo que se entrega à sua própria disposição mental reprovável, esse é o indivíduo que se afasta da graça de Deus. É aquele que diz: quem cuida disso aqui sou eu. É aquele que quer Deus como alguém que faça a aspersão de alguma bênção em cima dele. No entanto, ele diz: quem cuida disso aqui sou eu. É ele que diz que cuida disso tudo. E aí, meu amigo, se afasta da graça de Deus. Se afasta da graça de Deus. A gente precisa não cair mais. Fica firme aí. Nome de Jesus. E esse cara que diz que Jesus fique lá porque ele sabe aonde Jesus entra, aonde Jesus cabe e aonde Jesus não cabe, é esse mesmo indivíduo que se afastou da graça de Deus. E veja se não é seu caso. Porque você está vivendo por conta própria. Eu não quero viver por conta própria. Deus me livre. Eu quero ser cuidado. Eu quero ser iluminado. Eu quero ser guardado. Eu quero ser protegido. Eu quero ser totalmente abraçado pelo amor de Deus. Eu quero entregar o que eu sei a Ele. Eu quero que Ele diga o que fica e o que não fica. O que é e o que não é. Eu peço a Ele que me salve da arrogância de dizer aonde Ele entra ou aonde Ele não entra. Eu peço a Ele que me salve de ser aquele que diga qual é a bênção que eu quero e qual é a bênção que eu não quero, que eu não preciso. Deus me livre de dizer a Ele o que Ele tem que fazer comigo. Eu me entrego a Ele para que Ele seja o Senhor da minha vida, para que Ele faça absolutamente tudo em mim e comigo, na minha existência. E eu abro mão da minha suposta razão e dou razão a Deus no Evangelho. Dou razão a Deus no Evangelho. Dar razão a Deus no Evangelho é manter-se na graça de Deus. Não dar razão a Deus no Evangelho é se afastar da graça de Deus. É se afastar, é trágico, mas é infelizmente simples assim.